Quem encontrou diz amém. Amém. Só tem meia dúzia falando amém. Aqui as irmãs não falaram. Não pode. Amém. Amém. Então vamos nos colocar em pé em respeito à palavra do Senhor, em reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo, cujo Evangelho será apresentado a esta igreja nesta noite. Estamos lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 51. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamam então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite por determinação tua, meu Pai, porque amamos a tua palavra e aceitamos o ir e pregar o Evangelho. Que haja mais de ti e menos de mim, Senhor Deus, nesse momento. Fala com a tua igreja nesta noite, Senhor Deus. Pedimos ao Espírito Santo que oriente as nossas palavras. Sejamos boca de Deus para esta igreja, que foi separada e selecionada por ti, Senhor Deus, para que possa ser amanhã testemunho da tua glória na vida de cada um deles. Assim nós fazemos para a tua glória, que assim seja. Amém. A igreja pode sentar. Eu quero fazer uns esclarecimentos aqui. Eu sei que vocês conhecem, muitos aqui conhecem a palavra de Deus. Já leram essa passagem, inclusive? E sabem que ela aparece tanto em Marcos, como aparece em Mateus e Lucas. E lá em Marcos aparece Bartimeu, o cego, mendigo. Lá em Mateus você encontrar dois cegos em Jericó. E em Lucas 18 você encontrar o cego de Jericó. Afinal, eram dois ou era apenas um cego? Eram dois cegos. A resposta teológica é que eram dois cegos. Jamais iria se colocar uma confusão dentro da Bíblia para que depois a igreja se separasse e houvesse divergências. Na verdade, eram dois cegos. Mas o porquê então foi dado o nome a um? Aquele caso de Bartimeu, que ele não só era cego, mas era cego mendigo. Amém? E outra coisa, quando se fala em Jericó, ele está entrando ou saindo de Jericó? Existiam duas Jericós. Vou repetir, existiam duas Jericós. Uma que foi destruída, em que Josué ingressou, destruiu tudo e disse que não se poderia mais reconstruir, surpreende serem mal amaldiçoados aqueles que o tentassem. E a outra Jericó, que foi construída depois, pelo rei Herodes. Amém? Desfeita essa confusão, desfeito qualquer tipo de dúvida, eu creio que daqui da frente nós podemos honrar a palavra de Deus, ouvindo o que Deus tem a dizer para esta igreja. Amém? Amém. Aqui nós vamos falar sobre cura e libertação, oportunidade e posicionamento que nós cristãos devemos ter nas nossas vidas. Amém? Vou repetir. Nós vamos falar aqui, nosso culto de hoje vai falar sobre cura e libertação. E eu já tenho adiantado às pessoas quando eu prego na igreja que cura é libertação. Amém? Quem dá glória para isso? Amém. Cura é libertação. Se vocês forem curados esta noite ou depois, vocês estarão libertos, estarão livres. Vocês vão poder fazer o que vocês quiserem, tendo livre-arbítrio. Mas eu tenho uma mensagem ao final. Para aqueles que forem libertos esta noite ou depois, vocês vão ter que ter muita atenção ao que vai ser dito ao final.
eu quero ser a cura, eu quero a libertação desta igreja, mas nós temos que ter responsabilidade com o que está por vir depois deste milagre, amém? Amém. Quando eu falo em oportunidade, vocês vão entender o porquê a Bíblia dá tanta ênfase e importância ao que aconteceu com este cego, Bartimeu. E o posicionamento, o que tem a ver esse posicionamento de Bartimeu para a cura dele naquele momento? Ora, é bom a gente se separar de uma forma bem didática, amém? Bem didática. Como é que era a vida de Bartimeu antes desse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo? Como era a vida de Bartimeu durante esse momento glorioso, que foi o encontro com Jesus, e depois, esse terceiro momento, como foi a partir daquele ponto, do milagre, como se tornou a vida de Bartimeu. Ah, mas missionário, tem isso nas Escrituras? Tem. O texto é pequeno, vai de 46 a 51, mas nos fala, nos mostra, nos demonstra quais foram os passos que Bartimeu seguiu e o que foi que ele decidiu depois para a vida dele. Assim que eu quero que essa igreja também perceba. O que vocês vão decidir depois? Como Bartimeu, que vocês receberam o milagre. Amém? Eu quero, antes de tudo, mas faz parte dessa visão mais estratégica do encontro de Jesus e Bartimeu, que você entenda que há uma passagem no Antigo Testamento, em Eclesiastes, capítulo 1, de 9 a 10, que diz o seguinte, Salomão falando: todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Repito, os olhos não se cansam, não se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo. Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Olha, essa é uma visão pessimista da vida, amém? Uma visão pessimista de que tudo vai ser sempre da mesma forma, do mesmo jeito, como sempre foi. Vocês pensam assim também para a vida de vocês? É um ir e vir contínuo? Não há nada de mudança? Porque se nós estivéssemos pensando assim, igreja, não sei o que estão fazendo aqui, nem eu. Porque nós estamos aqui como agentes da mudança, amém? Nós queremos coisas novas para o dia da manhã. Nós queremos ter coisas novas para as nossas vidas, para as vidas das nossas famílias. E se nós, como o rei Salomão, entendêssemos que não há nada de novo do sol, tudo que foi continua sendo a mesma coisa, que esperança se tem então da mudança? Porque estaremos sentados aqui, nos abeberando dessa palavra, dessa verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que crer na mudança, na revolução. Então, em Bartimeu? Bartimeu que era cego e mendigo. Porque ele podia ser cego, mas podia morar no palácio, não poderia? Poderia. Mas não, ele era cego e mendigo. E estava à beira do caminho, meio que não querendo incomodar as pessoas. Bartimeu pensava de forma diferente do rei Salomão. Diferente do que está em Eclesiastes, capítulo 1, de 9 a 10. O que Bartimeu fez? Não fazia do projeto de vida dele, fazia parte do projeto de vida de Bartimeu, continuar cego, continuar naquela vida. Como ele vivia em oposição a isso que estava escrito lá em Eclesiastes, ele buscou mudar essa situação. Amém? Amém. Então, como é que era a vida de Bartimeu durante o seu encontro com Jesus? E por que é que foi dada uma virada de chave na vida de Bartimeu? Bartimeu ouviu o que lhe informaram. Era Jesus o Nazareno, mas falou uma coisa diferente. Jesus, filho de Davi,
Você está louco, missionário? Ele não falou isso. Quem foi que falou isso? Ora, lá nós estamos em Marcos 10:46. Mas, se você visitar os outros evangelhos, o de Mateus e de Lucas, você vai estar escrito o seguinte. Em Lucas capítulo 18 está escrito o seguinte: e ouvindo o tropel da multidão que passava, Bartimeu perguntou o que era aquilo, e anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Se você tem uma ideia geográfica e política da época, nós temos lá a Judéia, temos a Samaria e a Galiléia. A Samaria você já sabe que já era para todos tido como uma cultura odiada pelos judeus. Por quê? Porque quando ela foi invadida, foram trocadas as pessoas, e a cultura que esteve ali dentro era uma cultura diferente da cultura dos judeus. Agora imagine mais para cima, para Galiléia. Imagine uma cidade que não era pequena, Nazaré não era pequena, mas também não era vista com bons olhos, porque ali também estavam sediados alguns dos representantes do grande templo que ficava na Judéia. Então essa sopa de dificuldades de relação política fez com que quem fosse nazareno não fosse bem visto. Por isso tem aquela célebre frase: e tem alguma coisa boa que venha de Nazaré? Então o que eles chamaram? Chamaram Jesus o Nazareno, desdenhando da pessoa de Jesus, independentemente do que se falasse de Jesus naquela época. Aí o que nós podemos tirar aqui já de pronto? Eu quero que se guarde o seguinte: lá em 2 Coríntios capítulo 5 diz o seguinte: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Aí libero a palavra para vocês. A fé é um dom de Deus, igreja. Guarda isso. A fé é um dom de Deus. E se você quer pedir algo para Deus nesta noite, peça primeiro fé, para você poder depois ter o teu milagre. Porque muitas vezes a nossa fé não está consolidada, nós esperamos alguma coisa, mas se nós nem sabemos de quem esperar, apenas de um nome, Jesus, o quanto você conhece, crê no sacrifício dele, o quanto isso vai interferir na sua vida. Então o grande clamor é: nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Em Hebreus 11 diz o seguinte: que a fé é o firme fundamento, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova daquilo que não se vê. Toda essa explicação sobre fé já mostra para você que o espírito de Bartimeu estava preparado para algo grandioso na vida dele, que dependeria da fé, porque da lei humana nada viria. Ele, por usar uma capa, essa capa que cobria Bartimeu é uma autorização do Império Romano para que ele pudesse pedir esmolas, mas ele não queria mais aquilo para a vida dele. Como eu falei, ele vivia oposição àquela ideia de Eclesiastes. Nada tinha que ser diferente. Um dia isso tinha que mudar na vida dele. E a gente mostra o seguinte: que Bartimeu não tem um sentimento de desistência. Ele não se entrega às suas dificuldades. Ele saiu da zona de conforto. Amém? Ele saiu da zona de conforto. Vamos voltar lá. Está escrito: ele estava assentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus, ele pôs-se a chamar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí quando Jesus chamou, ele lançou de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele saiu daquela zona de conforto. Muitas vezes a gente, por dificuldades, nós nos sentimos oprimidos, não temos forças morais ou espirituais, físicas. A gente não consegue muitas vezes sair daquele estado em que nós nos encontramos de dificuldade. Mas Bartimeu superou essa limitação. Bartimeu foi contra tudo o que estava acostumado a ver. Ele levantou-se e foi em direção a Jesus Cristo.
Aí o que acontece é o seguinte: quando aquela população falou para Bartimeu, olha, quem está vindo ali é Jesus, o Nazareno. Se ele tivesse considerado isso como uma verdade absoluta para ele, ele nem se importaria que Jesus estivesse passando ali. Ele ia buscar o quê? Um Nazareno. Mas não, ele deu o nome certo à pessoa certa. Ele chamou Jesus não de Nazareno, mas de filho de Davi, rei dos judeus, rei dos reis. E isso que é importante nas nossas vidas. Assim como Bartimeu tinha um nome nesse evangelho, ele não chamou simplesmente de aquele cego e pobre, ele chamou Bartimeu, o cego e mendigo. Nós todos temos um nome para Deus. Ele sabe das nossas vidas e das nossas dificuldades. Ele nos identifica. E num dado momento ele vai nos chamar também. Mas a gente tem que perguntar também qual é o tamanho da nossa fé. De que forma? Nós vivemos por fé também? Vivemos por fé? Ou vivemos pelo que falam para nós e de nós? Porque muitas vezes as pessoas vão com palavras de desestímulo para nós, amém? Vem com palavras de desestímulo, não adianta se fazer isso. Não adianta, não vai dar resultado nenhum. Quando é com eles dá resultado, mas quando é para nós não. Não é para você não. E é mais ou menos o que aconteceu isso, não é? É mais ou menos dessa forma que as coisas aconteceram. Deixa eu voltar aqui. Tem pessoas que não resistem a uma pressão que já resistem. Não foi o caso de Bartimeu. Bartimeu resistiu, foi em frente, Deus chamou e capacitou, e ele foi em frente. Só vive o sobrenatural de Deus quem vence a multidão. Vocês lembram daquele caso da cura da filha de Jairo? Jairo teve que passar, mas muito mais difícil do que para Jairo foi para aquela mulher que tinha hemorragia. Estava no mesmo momento sendo impedida pela multidão de chegar até Jesus. Então existem pessoas que fazem o papel de resistência nas nossas vidas. Mas se a gente quer atingir aquele objetivo, se nós cremos no propósito, nós temos que nos desvencilhar dessa dificuldade. Não importa se é uma dificuldade física, se são pessoas, se é uma barreira física, se é moral ou espiritual. Para nós atingirmos aquilo que desejamos, nós temos que vencer as dificuldades. Vocês sabem disso, estão fazendo isso aqui. Cada dia é um dia que vocês têm que vencer a dificuldade. Cada dia é uma multidão que vocês têm que vencer para atingir o propósito de vocês, que é a cura. Amém? Amém. Não coloque a tua fé, meus irmãos, nos olhos carnais, naquilo que você vê, mas nos olhos da fé, naquilo que você ainda não vê. Você enxergar de acordo com a promessa de Deus já garantiu para você o sucesso nessa tua empreitada. Bartimeu entendeu que tudo podia mudar diante de uma forte decisão. Aí entra aquela palavra do posicionamento. Não dá momento ele falou assim: eu posso ir como aquela multidão, entender que é Jesus, o Nazareno, não é nada mais do que um profeta, nada mais do que mais uma pessoa. Não, ele se posicionou. Ele se colocou de tal forma que rompendo toda a dificuldade, as pessoas que disseram: não liga não, para de clamar, para de clamar, para de clamar. Ele foi lá e clamou mais alto, mais forte, se posicionou. Não, ele é Jesus, o filho de Davi, o homem que tudo pode, o homem que vai dar solução para o que eu estou precisando. Posicionamento. Em tudo das nossas vidas nós temos que ter posicionamento. Jonas, quando estava também no mar, a embarcação indo para lá e para cá, teve um momento em que Jonas teve que falar o seguinte: isso está acontecendo porque eu não cumpri a ordem de Deus. Ele se posicionou. Nossa, é um tiro no pé, missionário, mas ele foi honesto naquele momento. Se posicionou. Eu não posso prejudicar os que estão à minha volta por uma decisão minha. E foi jogado ao mar. Ele queria ir para Tarsis, Deus, nossa, vai para Nínive. Amém? Amém. Coisas fortes na vida da gente acontecem a partir do posicionamento. A gente não pode ficar titubeando. Tem pessoas querendo empurrar para a gente para cá e para lá, te dando
falsas promessas, ofertas de que aquele emprego vai ser melhor, de que aquilo vai ser melhor para você, mas se você está com Deus, eu falei com meu filho hoje, falei isso, olha, se você está com dúvida, você já falou com o Espírito Santo de Deus, já pediu para que ele oriente você? Não, pai, então ajoelha e ora. Ninguém está longe de sofrer opressão, pressão, dificuldade, sabe? Ninguém, todos nós estamos. Os que estão aqui hoje, eu e todos estão lá fora. Mas nós precisamos de posicionamento, e esse posicionamento que eu falo hoje é da nossa fé. Em quem nós estamos crendo? Nós estamos caminhando por fé, nós estamos caminhando por religiosidade, nós estamos cumprindo atos ritualísticos, ou nós estamos crendo na presença de Jesus nas nossas vidas, clamando pela presença dele nas nossas vidas. E como eu falei, tem pessoas que não resistem a uma pressão. Vocês não podem ser assim. Se foram, deixem de ser. Olha que interessante. Quando Jesus parou pelo clamor de Bartimeu, o problema que era aquela multidão também parou. Quando Jesus parou, o problema parou. Bartimeu aproveitou a oportunidade, que era aquela, ele entendia que aquela oportunidade podia ser a última oportunidade dele. E era. Porque saindo de Jericó, Jesus estava indo para Jerusalém. Páscoa, última ceia e crucificação. Jesus não iria mais passar. Algo sobrenatural falou com Bartimeu naquele momento. Vá, é Jesus, o filho de Davi. Ele tem as suas respostas para as perguntas. Ele pode te curar. Ele não vai mais passar aqui. E se hoje fosse a última vez que a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, estivesse sendo lido para esta igreja? Como assim, pastor? Como falei, eu tenho certeza que em breve eu vou embora, vou partir. Quando você tem essa certeza, se agarre na sua fé. Consagre a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ajoelhe, ore, agradeça. Peça que aumente a sua fé, peça perdão. E que o aumento dessa fé seja proporcional ao pedido que você vai fazer. Algo alertou Bartimeu, como que anunciando que aquela era a hora, a última vez, a última oportunidade. Algo sobrenatural dizia para Bartimeu: vá. Quem calou foi a multidão e não Bartimeu. Quero lembrar essa palavra para vocês, igreja. Se é bênção na sua vida, é só isso que pode aproximar você de Deus. Só a bênção pode aproximar vocês de Deus. Não é a falsa amizade, não são as amizades antigas, não são seus falsos pensamentos. E tudo isso trouxe vocês para cá. Tudo isso trouxe vocês para cá. Amém? Amém. Quando eu estiver vendo, continue clamando, igreja. Quando não estiver vendo, clame. Faça da oposição combustível para atingir os seus propósitos. As circunstâncias estão mostrando a vida inteira que as circunstâncias são o que menos importam quando Deus quer operar. Aí alguém pode perguntar: mas missionário, como é que eu faço para clamar como Bartimeu? Primeiro, Bartimeu clamou com inteligência. Como assim com inteligência? Ele não clamou por Jesus o Nazareno. Jesus o Nazareno, chamou Jesus, filho de Davi. E isso é ser inteligente. Em vez de chamar de Jesus Nazareno, que seria uma ofensa, como se fosse desprezível, Bartimeu chamou de Jesus, filho de Davi, que significa Jesus, rei de Israel.
Bartimeu clamou com adoração. Ele clamou com humildade. Tem misericórdia. Tem compaixão. Ele clamou com insistência. Clamou uma vez. Clamou 2 vezes. Clamou com persistência. Clamou 3, 4. E perseverança até Jesus ouvir. Onde está escrito isso? Olha, quando a multidão fez com que ele se calasse, ele acabou clamando cada vez mais e mais forte. Ele foi persistente. Então, igreja, o teu clamor tem que ser inteligente, usar de adoração, de humildade, de persistência. E ele, Bartimeu, clamou com fé. Onde é que está isso? Lá no versículo 51 diz: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o servo: eu quero uma Maserati e uma Ferrari. Não. O que foi que ele falou? Eu quero tornar a vida. Eu quero tornar a enxergar. E se você pedisse agora alguma coisa a Jesus, igreja, com certeza você pedir: quero fé e quero a minha cura. Amém? Amém. Eu quero fé e quero a minha cura. E como é que se tornou a vida de Bartimeu após o encontro com Jesus, igreja? Nós vimos que antes Bartimeu estava lá, todo dia mendigando, mas tinha esperança que as coisas não iriam se repetir. Ele não tinha esse sentimento de entregar-se. Quando encontrou-se com Jesus, ele revelou o potencial que ele tinha de buscar o que ele precisava. E ele conhecia quem podia entregar o que ele precisava. Mas e ao final? E ao final? Olha que interessante. No versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. E imediatamente tornou a ver e fez o quê? Seguiu Jesus. Seguiu Jesus estrada fora. Aqui que eu vi a diferença de um e outro, que disse que foi imediatamente, o outro teve que lavar no rio, né? O olho, né? Passou não, né? Esse aqui foi imediatamente. Mas seguiu. Esse aqui foi Mas seguiu. imediatamente. Seguiu. Quantos que nós sabemos que vão aos templos, vão às igrejas, pedem, conseguem e vão para casa e voltam para o mundo? Eu acho que não cabe. Passa de 10. A vida inteira a gente vê isso. Eu dei para você um livro nele, C.S. Lewis, que fala exatamente isso, num dos capítulos mais importantes que fala sobre o cristianismo. O problema do cristão é que ele acha que quando começa a reverter a situação dele, situação dramática, doença, qual a dificuldade que seja, que ele tem, que a família dele tem, ele começou a conquistar isso, é o suficiente. Ele acha que está ali, tá bom. Tá bom, do jeito que chegou aqui está ótimo. Nossa, obrigado, Pai. Das costas e vai embora. Quando você entra na presença de Deus, quando você quer ter intimidade com Deus, Deus está perto de você, Ele quer que você caminhe junto com Ele para todo sempre. Não se afaste de Deus. Quando você começar a conquistar as coisas, você pode ter certeza que lá no final há coisas maiores e grandiosas que Deus vai apresentar na sua vida. Então eu vou conquistar aquela Ferrari, aquela Maserati? Não, foram coisas maiores. As coisas materiais têm seu fim, o começo e o fim. As coisas espirituais, da convivência com Deus, são maiores, melhores, eternas para as nossas vidas. As nossas, dos nossos filhos, as nossas, da nossa esposa, do pessoal que trabalha com a gente. Você acaba sendo fonte de inspiração para as pessoas também. Amém? Jesus não pediu que fosse seguido, ou pediu? Não pediu. Jesus não pediu que Bartimeu, eu vou te curar, mas tu vai ter que me seguir. Chega lá no Instagram e coloca lá seguir. Não existe isso.
Quantos seguidores tem? Não, não tem isso. Jesus não pediu isso. Bartimeu tinha toda a liberdade. Vou repetir, igreja. Bartimeu, todos nós temos toda a liberdade de sair dali, quando você sair daqui curados, e procurar os seus objetivos, sua vida no mundo. Mas ele prefere ficar na presença de Deus. Olha só que coisa importante que eu vou revelar para vocês. Uma coisa meio óbvia, mas se eu não falar, depois eu apoio em casa. Jesus estava indo para Jerusalém, Páscoa, última ceia e crucificação. Bartimeu não tinha como saber disso. E mesmo não sabendo, mesmo tendo a oportunidade de voltar para o mundo e viver coisas que ele perdeu de ver, de enxergar, a partir dessa nova vida, ele preferiu seguir Jesus, o filho de Davi. Não se relata a presença de Bartimeu nos momentos finais de Jesus. Mas o que importa é isso. O que importa é que ele tomou uma atitude. Ele teve um posicionamento. Ele clamou. Ele jogou a capa fora. Eu não preciso mais desse sinal, desse símbolo que ele é pego das pessoas. Eu quero me aproximar de Jesus, do que ele tem para mim, porque eu sei que assim se ele entregou a visão de volta, muitas coisas ele pode acrescentar na minha vida. Amém. Amém? Amém. E essa mensagem é para vocês, igreja. Peça fé esta noite. Peça cura também. Mas nessa ordem. Posicione-se diante da verdade de Jesus Cristo na vida de vocês. Tudo, com certeza, tudo vai ser acrescentado. E em qualquer momento que você titubear, sentir que não está, tem alguma coisa errada, se ajoelha e ora. Ah, mas a solução para tudo é oração. Tudo que vocês tentaram até agora não deu certo. Amém? Amém. Não quero ser pessimista. Mas a realidade que eu vivo hoje, como cristão, é maravilhosa. É maravilhosa. Ah, você tem carro, tem prédio, você tem que ser material para ser feliz. Você tem a tua saúde, a oportunidade se abrindo na sua frente, como apareceu para Bartimeu. Agarrar a oportunidade já não é o suficiente, já não é transformador. Nós estamos saindo de um mundo que nos oferece mais nada, ou oferece tudo que não presta, e nós não sabemos mais nem dizer o que é o certo e o que é errado. Pois eu estou dizendo que as Escrituras dizem exatamente o que é o certo e o que é errado. E nós, por centenas e centenas de anos, nós temos errado sistematicamente, porque pensamos como Salomão em Eclesiastes, tudo é a mesma coisa. Esta noite vocês estão sendo convidados a romper esse ciclo. Estão sendo convidados porque vocês têm o livre-arbítrio de querer continuar sendo como estão, como chegaram aqui. Quando vocês chegaram aqui, eu entendo que vocês já romperam esse ciclo, mas continuem rompendo isso, continuem negando o que o mundo entregou para vocês, que foi o pior, e aceitem o que Jesus tem para entregar para vocês, que é uma vida melhor, uma vida espiritual, dignidade, trabalho, família de volta, estudo, pois eu creio que é possível, mas também sei que o mundo continua atentando as pessoas, que as setas dos inimigos continuam tentando atingir os cristãos. Eu os tenho como cristãos, todos, porque como está em Gálatas, você tem que crer no sacrifício de Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente Salvador. Confessar os teus pecados, seguir à frente se santificando, procurando não pecar. Creio nessa igreja dos cristãos. Sei que é difícil, mas a pastora várias vezes já contou histórias de filhos de conhecidas dela que pereciam, levaram um tiro, traficaram, ou porque estavam perto de pessoas que traficavam, estavam perto de pessoas que consumiam, que eram dependentes, estavam num bar, levou um tiro, isso e aquilo, mas na hora
Na hora da morte, alguém ouviu falar: Deus, tenha compaixão de mim. Deus, tenha misericórdia de mim. Que era uma pessoa que conhecia a palavra. E eu espero em Deus que essa pessoa tenha sido salva, que tenha sido alvo dessa misericórdia de Deus. Amém? Amém. Coloque-se de pé, igreja. Vamos encerrar. Tem alguém que não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador ainda? Não? Então feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, essa foi mais uma noite em que nós conversamos com a tua igreja, Senhor Deus. O fundamento é a tua palavra. O fundamento para conhecimento e salvação é e será sempre a tua palavra, meu Pai. E nós te agradecemos por isso. Eu peço, Senhor Deus, aumenta a fé dessa igreja. Aumenta, Senhor Deus, grandiosamente esta noite a fé. Que haja de forma sobrenatural na vida de cada um dos teus filhos e filhas. E que se eles sejam contemplados, sim, Senhor Deus, com esse desejo íntimo pela cura. E quando estiverem nesta cura, Senhor Deus, que eles continuem seguindo ao Senhor. Porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que muitos talvez quisessem descer aqui, renovar o seu credo, renovar a sua fé, sua fidelidade, sua aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu te peço, Senhor Deus, me permita fazer isso por eles nesse momento. Senhor Deus, o Senhor conhece a vida de cada um deles, o nome de cada um deles, dessas tuas filhas, teus filhos. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai. Tenha compaixão deles e delas. E que os pecados que foram cometidos, dos quais eles se arrependeram, e estão se arrependendo agora, esses pecados sejam lançados no mar do esquecimento, Pai. Eu não sei qual é o perfume do perdão, mas todos nós com certeza já sentimos o gosto do pecado. Então nós pedimos, Senhor Deus, que o perfume desse teu perdão, dessa tua misericórdia, desse teu amor, seja presente nessa igreja. Nós estamos aqui como igreja, como corpo de Cristo. Cremos nisso, Senhor Deus. Dito isso, nós pedimos também que o Senhor alcance as pessoas que trabalham nessa morada de Deus. A Meire, principalmente, que está sempre conosco aqui, Senhor Deus. Nós aprendemos a confiar nessa, posso chamar até de obreira, ela faz com a dificuldade que ela tem, que precisa ser feito. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Alcança ela, alcança a mente e o coração dela, Senhor Deus. Nós pedimos pela diretoria, pelos pastores, missionários e missionárias, pastoras, que estão aqui sempre dispostos a entregar a tua palavra a esta igreja, sempre com a intenção de abraçá-los com o teu amor, meu Pai, abraçá-los com a tua misericórdia. E somos todos, Senhor, desesperadamente insistentes na conversão de todos e no perdão de todos os pecados. E nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem esse poder e vai fazer nesta noite também. É o que pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos para a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e convosco permaneça esta noite, agora e para sempre. Vou em paz e que o Senhor Deus os acompanhe. Amém. Aplausos a Jesus. Amém. Obrigado.